Olá, meu irmão, minha irmã. Estamos de volta para mais uma reunião de oração, onde cultuaremos nosso Senhor, reunidos em torno da Santa Palavra de Deus. E depois, você em teu lar, a sós ou junto com os demais da família, orará pelos que estão em necessidade, seja de saúde ou desemprego, por crescimento espiritual da nossa comunidade de fé, pelos que se afastaram do convívio santo e depois por você e pelos teus. Mas não nos esqueçamos que estamos reunidos para ouvir e meditar sobre as grandezas de Deus. Por isso, nossa reverência na participação virtual, ou seja, pela internet, deve ser a mesma como quando estamos reunidos no modo presencial. Nosso desejo por Deus e nossa atenção neste tempo devem ser os melhores, porque o motivo desta reunião é o culto a Deus. E continuamos em meio à pandemia da Covid-19. Estamos aqui em 2021, meados de abril, mas 2019, ano que surgiu o vírus, parece que continua a nos perseguir. Isso é o que várias pessoas acham quando param para falar sobre este tempo em que vivemos. Aliás, todo mundo acha que tem uma resposta a isso tudo. E aí nós vemos todo tipo de explicação. Eu mesmo já escutei tanta coisa, aliás, eu já falei isso para vocês, e continuo escutando coisas, vendo coisas, e é tanto que dá até para fazer uma coleção e escrever um livro depois de passar a pandemia. Respostas para a pandemia. Poderia ser o título. Olha, tem gente que diz que nós estamos passando por isso porque as matas estão sendo destruídas pelos seres humanos e os vírus que viviam ali naquelas florestas estão agora atacando as pessoas porque não tem mais o seu antigo ambiente. Tem também quem fale que a poluição é a responsável pelas condições em que nós estamos. E essas tais condições, elas são ideais para a proliferação de doenças. Olha, eu ouvi esses dias uma outra explicação, que o contexto de desigualdade social que existe tem sido um motivo para a propagação da doença. E entre religiosos, principalmente cristãos, há muita pregação falando que Deus está enviando julgamento sobre a terra. Ele está fazendo isso indiscriminadamente, sobre todos. E não para por aqui não. Há mais. Muito mais teorias, explicações sobre o motivo da causa da pandemia. Olha, pode ser que sejam verdadeiras, pode até ser que todas estas explicações que foram ditas aqui sejam verdadeiras. Só que nenhuma dessas palavras explica totalmente este que já é tido por alguns pensadores como um dos maiores enigmas da história da humanidade. Estas opiniões, com cara de resposta, porque tudo não passa de opinião, só gera mais perguntas, ou seja, mais dúvidas. Por exemplo, por que Deus estaria tratando o seu povo e os seus inimigos do mesmo modo e ao mesmo tempo? Olha, tirando o caso específico do tempo do profeta Elias, que é o que eu consigo me lembrar, se você se lembrar de outro, entre em contato comigo. Mas tirando aquela ocasião lá no tempo do profeta Elias, quando o Senhor ele mandou uma grave seca sobre Israel, e a seca foi tão grande que afetou até a Síria, que era um país ali vizinho, ali perto. Como é que eu sei disso? Porque a viúva que hospedou o profeta era de Sarepta, uma cidade na Síria. Muito bem, tirando esse caso, o que sabemos, e é por exemplo, da própria boca do Senhor Jesus, é que faz parte do caráter de Deus mandar ao mesmo tempo chuva e sol sobre todos,
bons e maus, dá um castigo. Quando Deus repreende o povo dele, é no tempo do povo dele. Depois é no tempo dos que não são povo dele. Então por que Deus está mandando isso sobre todo mundo ao mesmo tempo? Essa é uma pergunta, tá vendo? É mais uma dúvida que está surgindo em cima dessas respostas que estão sendo dadas aí. Então, dizer isso, que é, por exemplo, um julgamento de Deus sobre todos, isso soa mais como se alguém tivesse recebido alguma mensagem especial da parte de Deus revelando essa situação. Só que isso só complica ainda mais, porque nós não cremos deste modo, já que vai contra a própria palavra de Deus, que nos diz que o Eterno já disse tudo o que ele tinha para falar. Então, amados, o que nós podemos dizer sobre tudo isso é aquilo que nos foi autorizado a proclamar, o que faz parte da revelação sagrada das Santas Escrituras, o que está de acordo com o Antigo e o Novo Testamentos. Então, nesse nosso encontro, eu quero meditar em algumas poucas passagens. Nós não seremos profundos, nós não vamos detalhar nada disso. Algumas poucas passagens da Bíblia, mas sobre uma doutrina, um ensino muito especial, que eu entendo ser das mais importantes doutrinas. Que doutrina é essa? É a doutrina da providência de Deus. Já tivemos oportunidade de ouvir sobre isso na igreja, mas é bom que a gente fale mais. O que é providência de Deus? Bom, esta é uma doutrina maravilhosa e ajudaria muito as pessoas se ela fosse mais divulgada na Igreja de Jesus de um modo geral. Em rapidíssimas palavras, a providência divina, ela trata tanto da previsão quanto da provisão divina. Tá, e o que significa isso? O que você quer dizer com isso? Bom, nós somos batistas, ou seja, nós somos cristãos, evangélicos e batistas. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu gostaria de, hoje, nessa ocasião aqui, pedir emprestado uma frase. Sim, só uma frase da Confissão de Westminster, e que é uma declaração de fé usada por muitas igrejas reformadas e que fala sobre providência. E por que usar este documento? Olha, meu irmão, minha irmã, porque está bem resumido e esclarecido ali. Na Confissão de Westminster, falando sobre a providência de Deus, nós lemos o seguinte: Deus, o grande Criador de todas as coisas, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, ações e coisas. Muito interessante, hein? Bom, mas para a gente poder entender isso aqui melhor, vamos dividir esta declaração em duas partes. Primeiro nós vamos falar sobre Deus sustentar tudo o que existe. Olha, uma das tarefas mais complicadas da vida é manter o funcionamento correto das coisas ou permanecer em alguma posição. Tá, eu vou explicar o que eu quero dizer. Eu vou começar então pela manutenção do funcionamento das coisas. Olha, como é difícil isso, né? Mas é o que acontece, por exemplo, com os equipamentos eletroeletrônicos de uma casa. Fala a verdade, hein? Quando não é o chuveiro que queima, é a geladeira que começa a dar aqueles sinais que não queremos ver nem ouvir falar, não é mesmo? A gente se esforça para manter tudo funcionando. Não derruba nada, vive limpando tudo direitinho, tenta corrigir as falhas, mas sempre há problemas. Agora, em relação a manter uma posição, o que eu quero dizer tem a ver com a situação em que nós estamos. Por exemplo, quando a gente está no emprego, e a gente gosta do emprego, e aí o que a gente faz? Tudo. A gente faz de tudo para se manter ali, naquela posição. Mas por mais que a gente queira,
por mais que a gente se desdobre e se desenvolva no trabalho, chega um dia em que nós ficamos sabendo que aquela posição acaba de ser perdida, não é? Mas quando a gente fala sobre Deus manter ou sustentar todas as coisas, aí o nível é totalmente diferente. Deus não se deixa perder aquilo que ele mantém. Um texto bíblico que é fundamental para este entendimento, e eu gostaria que você acompanhasse, é o que está em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz o seguinte: Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Lindo, hein? Aqui, neste versículo, nós somos informados que o Filho Eterno, Jesus Cristo, ele é o responsável pela manutenção de todas as coisas. Nele foram criadas todas as coisas, mas ele não apenas criou, e eu digo esse apenas com todas as aspas que existem, como se isso não fosse uma coisa maravilhosa, não é mesmo? Mas ele criou e ainda, além de criar, ele mantém, ele sustém todas as coisas. Em outras palavras, para isso ficar bem clarinho para você, o Filho, ele tanto sustenta os planetas, os sistemas solares, as galáxias, as forças da física e da química, quanto ele mantém as células funcionando, as bactérias, os vírus, as moléculas, os átomos e as forças da biologia. Mas não é só. Este Deus extraordinariamente assombroso ainda providencia relacionamento, porque ele que mantém também essas coisas. Relacionamento de amor com você, comigo e os demais do seu povo. E é neste relacionamento conosco que ele mantém, que ele sustenta também as nossas alianças de casamento, nossas relações de paternidade, de maternidade, de filiação, de fraternidade. E, claro, é ele também quem mantém a nossa salvação. É por isso que o texto diz que ele sustenta todas as coisas. Ele mantém todas as coisas. Tudo isso está envolvido. A segunda parte da declaração que nós lemos nos diz que Deus dirige, dispõe e governa todas as criaturas, ações e coisas. Há várias passagens na Bíblia que atestam esta verdade, mas o texto que nós escolhemos para este estudo está no Salmo 135, versículo 6. Salmo 135, versículo 6, nós podemos ler um texto que nos leva a consolidar, a solidificar esta verdade que nós lemos ali. 135, versículo 6, livro de Salmo. Tudo quanto aprouve ao Senhor, ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. A mensagem aqui fala de vontade e soberania sobre tudo o que existe, porque Deus é único e sobre tudo. O Salmo diz que não há outra divindade, só o Senhor é Deus, porque tudo que existe, céu, terra, mar e também os abismos, tudo aquilo foi criado por Ele. Além disso, não existe limite para o governo de Deus, porque Ele governa não só o céu e nem a terra, e nem também só as águas revoltas, né, que é sempre o significado de mar, de agitação, mas também as águas que estão lá embaixo da terra, que aqui são chamadas de abismo. Tudo isso fala da maravilhosa vontade soberana de Deus, porque por sua vontade soberana, o Senhor está no controle de tudo. Ele governa porque Ele quer. E aqui vale uma pergunta.
Quantas vezes você ouviu que Deus está no controle de tudo, hein? Várias vezes, né? E quando alguém diz isso, Deus está no controle de tudo, logo todos na igreja concordam. Sim, é verdade, amém, aleluia. Mas escuta aqui. Você já parou para pensar o que significa Deus estar de fato no controle de todas as coisas? Vamos aprofundar isso um pouquinho mais. Na declaração que citamos, há 3 palavras muito interessantes e falam sobre o controle de Deus. Primeiro é dito que Deus dirige. É uma excelente palavra. Por quê? Porque dizer que Deus dirige tem tanto o sentido de mostrar, por um lado, que eu não sei nem para onde eu vou. Isso por um lado. Por outro lado, eu nem imagino como é que eu devo me encaminhar para qualquer direção. Isso é o que significa perdido. Nós estamos perdidos neste mundo. E isto é assim. O Senhor nos dirige porque por nós mesmos nós somos totalmente incompetentes na vida. Nós precisamos do Senhor para nos mostrar para onde ir e como nós devemos ir. A outra palavra é dispõe. Dispõe vem do verbo dispor, que aqui neste contexto é o mesmo que arranjar, organizar. Isso é muito... Isso é demais. Irmãos, o mundo, ele foi tão afetado pelo pecado que o mundo, ele ficou de ponta cabeça. Há uma completa falta de estrutura por toda parte. E isso se reflete não só nas coisas, nos objetos, ou, como alguns vão dizer, nos animais que se tornaram violentos, ou que as coisas parecem estar fora de lugar. Não é só aí, não. É nas vidas das pessoas, nos relacionamentos das pessoas. Então, Deus controlar minha vida, dando organização para ela, é sinal de grande envolvimento e amor para comigo e contigo. A última palavra da declaração é governa. Ou seja, e aí sim fica bem mais explícito, Deus está no controle. Veja que quem está no controle de tudo isso aqui, de tudo que existe, sabe, do universo, daquilo que a gente pode ver, daquilo que a gente não pode ver, tão pequenininho que é, e das nossas vidas, quem está no controle disso não é um político. Deus também não colocou um especialista máximo em administração pública para estar no controle de todas essas coisas, estar no governo dessas coisas. Não. Olha, nem mesmo o maior anjo que existe foi colocado, um anjo do céu, o maior de todos, nem este foi colocado para governar. Não. Quem está no controle de todas as coisas, de todas as ações, de todas as criaturas, é o próprio Deus. Porque tudo isso é grande demais para ficar na mão de qualquer outro que não seja Deus. Só Deus mesmo para estar nesse lugar. Ninguém mais. Portanto, como diz a Bíblia, e também a igreja em toda a sua história, desde que ela foi fundada lá por Jesus Cristo, e aqui também essa declaração que nós lemos aqui no início, como dizem todos esses, só o Senhor pode estar no controle de todas as criaturas, ações e coisas que existem. Ninguém mais. Providência divina é isso daí. E essa providência divina trata disso, tanto da previsão quanto da provisão divina. Você viu? Previsão e provisão. Vamos então explicar isso. Primeiro, a previsão. Amados, neste ponto nós estamos preparados para ouvir que providência divina significa que tudo o que acontece é determinado pela vontade de Deus. Para que isso fique mais claro, nós precisamos entender que
Deus é o Rei sobre todas as coisas. O seu reinado é a mesma coisa que a sua soberania. Isto quer dizer que nada escapa ao reinado de Deus, nada escapa à soberania de Deus, porque não existe um ponto, sabe, o menor de todos, ou o mais distante ponto no universo que não pertença a Deus. Por isso, tudo está debaixo dos seus domínios. É claro que isso tem resultado, isso tem repercussão. E a consequência da soberania divina é que nada pode ocorrer sem que ele saiba. Mas não é só isso. Nada pode acontecer sem que tenha sido desejado por Deus. Isso pode parecer um pouco duro demais, né? Alguém poderá dizer, mas Deus não pode fazer tal e tal coisa. Olha, falar assim do Senhor é diminuir a soberania de Deus. Por quê? Ora, porque alguém como Deus, que reina sobre todas as coisas, estaria simplesmente limitado no exercício do seu governo se tudo o que ele tivesse fosse apenas o conhecimento daquilo que ainda vai acontecer. Se a única coisa que Deus pudesse fazer é saber o que vai acontecer, ele seria muito limitado. Vamos a um exemplo. Um médico que me diz que eu só tenho 6 meses de vida, porque ele sabe, por conhecimento e experiência, que eu só vou viver este tempo. É alguém muito limitado. Ele não pode fazer mais nada. A única coisa que ele pode dizer é, já era, eu sei que você já era, e pronto. E ponto final. Com o Senhor é totalmente diferente. Deus só é Deus se ele souber o que vai acontecer, mas também ordenar, concordar e desejar que as coisas aconteçam, e não apenas permitir que elas aconteçam. Crer nestas verdades traz tranquilidade aos adoradores do Senhor. Sabe por quê? Porque quando nós entendemos que Deus está acima de tudo, que Ele está no controle de todas as coisas, de tudo o que acontece, nós deixamos de lado o medo. E sabe por quê? Porque uma coisa sou eu não saber o que está acontecendo e viver na ignorância total. Outra coisa é saber que o que ocorre está debaixo do controle de Deus. E como só existe um Deus, e Ele é o Senhor de tudo que existe, não existe esse negócio de descontrole total. O ensino, a doutrina do descontrole total é uma heresia. O mundo diz que há uma perturbação geral, um desgoverno por toda parte, completo. Bom, se for em termos humanos, aí até eu concordo. Mas ninguém poderá dizer que o mundo está caminhando para o abismo porque não tem ninguém no controle. Errado. E nós, o povo de Deus, devemos testemunhar o governo de Deus, o controle de Deus sobre todas as coisas. E tudo isso tem a ver com a previsão em Deus. Mas como foi dito no início desse estudo, providência divina tem a ver com previsão e também com provisão de Deus. Falemos então agora da provisão. Vimos que Deus sabe o que vai acontecer. Ele ordena e permite tudo o que acontece. Mas Deus é também aquele que está no controle. Ou seja, Ele está cuidando de tudo. Ele é o Deus da provisão. Estar no controle é isso. A gente entende a palavra provisão, geralmente, com o significado de quê? De prover, né? De provedor, ou seja, de alimentar. Geralmente, prover é alimentar. É o entendimento mais comum que existe. Mas quando esta palavra é aplicada a Deus, quando se diz
que nele há provisão, o significado é muito mais amplo do que isso, do que apenas alimentar. E para você não se perder com tantas palavras e definições, nós podemos resumir provisão dizendo que ela tem a ver, sabe com o quê? Com socorro. E no sentido mais abrangente possível. Provisão tem a ver com socorro. Por exemplo, a salvação em Cristo está ligada à provisão de Deus por nós. A salvação foi o maior socorro que Deus nos deu. Mas nós podemos dizer também que o Senhor socorre os que o buscam. E este é o ponto aqui desse nosso encontro. Muita gente, os que não têm fé e até os que dizem crer em Deus, vive dizendo que a vida é isso, a vida não tem sentido, e é cheia de injustiça, a vida é cheia de angústias. Tem tudo isso, mas é só isso. Há pregadores que ensinam em seus púlpitos que Deus determinou a vida deste modo, e não adianta nem pedir para mudar, porque o mundo é desse jeito. O jeito é se conformar com a situação e esperar o fim. Olha, meu irmão, minha irmã, eu sei que tem gente que fala assim, e eu respeito pessoas, mas não é toda opinião que eu respeito. Primeiro que a opinião pode até mudar. E essa eu não respeito. Por quê? Porque este não é o Deus da Bíblia. O nosso Deus, ele não é um ídolo de pedra que não se move. Pronto, ele falou e acabou, já era. Sabe, de pedra. Não. E há tanto sobre isso na Bíblia para a gente falar, mas eu quero destacar apenas uma das muitas passagens. E essa daqui é uma das mais conhecidas. Na verdade, é um livro inteiro. E eu estou falando aqui do livro de Jonas. Esta porção sagrada, ela nos mostra quem é Deus. E lá no livro de Jonas, no capítulo 4, versículo 2, é de lá que a gente vê uma palavra maravilhosa sobre o Senhor. Jonas está falando sobre Deus. E aí, no capítulo 4, versículo 2, nós vemos Jonas dizendo o seguinte, quando ele fala sobre Deus: eu sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Que coisa, hein? Esse é o Deus da Bíblia. Deus, ele é assim. E mesmo se disser que trará algum mal sobre alguém, se houver arrependimento nesse alguém, o Senhor muda também o seu julgamento. Porque Deus é tudo isso que nós acabamos de ver. Ele é bom, clemente, misericordioso. Alguns podem achar tudo isso muito engessado, fora de propósito, porque falar de Deus assim em meio a uma pandemia parece sádico, cruel. Nada mais longe da verdade. Deus, ele é soberano. E isto quer dizer, sabe o quê? Que tudo está debaixo do seu conhecimento, do seu ordenamento e da sua permissão. Mas, cuidado quando disser que o Senhor é soberano. Cuidado. Porque aí, às vezes, a gente fala da soberania de Deus, mas não é a soberania de Deus. Porque Deus, ele não é um rei humano. Nós não podemos falar de Deus sendo soberano e vir à nossa mente a imagem de soberanos humanos. A gente não pode fazer esse tipo de comparação. E, eu entendi o que é soberania, e pensar num rei, num ditador, num tirano, num opressor. Não, Deus não é nada disso, porque ele está no controle da sua criação. Por isso que ele não é nada dessas coisas ruins. E estar no controle quer dizer, ele está mantendo, ele está sustentando a sua criação. Ter Deus no controle de tudo, meu irmão, minha irmã, é que é a grande bênção. E sabe por que Deus sustenta, dirige, dispõe e governa tudo que existe? Porque ele é bom. Deus é incomparavelmente bom.
Deus nunca deixaria toda a sua criação à deriva como um navio destinado ao naufrágio. Claro que não. Não existe qualquer coisa que possa dizer o contrário sobre a bondade de Deus. E como a providência de Deus está ligada à vontade dele, então fica fácil a gente entender porque o certo é que todas as coisas fiquem mesmo sustentadas por Deus. Porque a vontade de Deus é boa. Tem tanta coisa para falar sobre isso. Olha, tem muita gente, por outro lado, que diz confiar em Deus, mas que vive em todo tipo de aperto porque não pede a Deus para mudar a sua situação. E não pede porque não acredita que Deus possa fazer isso. Ou porque não tem fé, ou porque foi ensinado errado, que diz que as coisas são assim mesmo, Deus quer e fim de papo. Olha, nós devemos ser diferentes. Nós devemos ser o povo que, a partir da revelação bíblica, confia tanto em Deus, que se esse povo pedir a ele, a esse Deus, a situação pode mudar. E isto tem a ver com o socorro de Deus, com a provisão de Deus para as nossas vidas. Isso me lembra aquele médico, aquela comparação, aquele exemplo que eu dei há alguns instantes. O médico ele só pode dizer que eu vou ter 6 meses de vida. Já era, ele não pode fazer mais nada. Mas eu posso pedir para Deus: Senhor, é chegada mesmo a minha hora? Eu confio em Ti. E você pode orar por mim, ou eu orar por você, pedir. E Deus pode mudar uma situação. Porque só Deus, que está no controle de todas as coisas, pode mudar todas as coisas. Eu ouvi um amém agora? Eu vou repetir. Só Deus, que está no controle de todas as coisas, pode mudar todas as coisas. Não é bom Deus estar no controle de tudo? É ótimo! A gente sempre ouve que nós, o povo de Deus, não podemos e nem devemos viver segundo as circunstâncias, e é verdade, mas tem um outro modo de enxergar isso, e vamos ver isso agora de modo diferente. Olha, se as circunstâncias são más, nós não devemos descansar nas circunstâncias. Entende? Não devemos viver na circunstância, como se não houvesse jeito para o mal que nos aflige. O que nós devemos fazer é descansar no Senhor e pedir com confiança para que venha em nosso socorro. Porque, isso me lembra uma outra passagem, tudo isso tem a ver com Deus vir em nosso socorro, tem a ver com o caráter de Deus, como Ele age conosco. Isso me lembra uma passagem que está no Salmo 46, versículo 1. Muito conhecida passagem. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. É aqui onde ocorre o encontro entre providência de Deus e oração. Deus sabe de tudo, ordena e permite o que acontece. Mas Ele nos dá também o escape em meio a situações que nos são desfavoráveis. E o modo de nos aproximarmos de Deus é pela oração. Na oração, nós falamos com Deus, nós colocamos toda a nossa confiança na vontade de Deus, na sua bondade maravilhosa, no seu controle sobre todas as vidas. E nós lhe pedimos mesmo por socorro. É bíblico. Deus pede para a gente falar isso e desse modo com Ele, pedir esse tipo de coisa. É claro que Deus, que sabe tudo, Ele já conhecia a oração e também a resposta da oração. Só que tudo isso já havia sido ordenado e permitido por Deus em sua soberania. Pela soberania de Deus, pelo governo de Deus, vemos que na oração que nós fazemos já estavam presentes ali, naquela oração, tanto a previsão
quanto à provisão, ou seja, o socorro de Deus. Faltou uma pergunta a ser respondida, e geralmente fazem essa pergunta. Mas se Deus, que é soberano e já sabe o que nós vamos pedir, então por que nós oramos? Ora, por causa disso mesmo. A oração, ela completa o plano soberano de Deus para nós em alguma situação específica. Porque só mesmo Deus, que está no controle de todas as coisas, pode, segundo a sua vontade, que é boa, mudar a nossa situação. E a oração já fazia parte do conhecimento de Deus. Por que a pandemia está aí, hein? Eu não sei te dizer. Não sei mesmo. Mas eu posso te dizer que Deus, de algum modo que está além do meu entendimento e da minha compreensão, tem a ver com ela. Sei também que Ele não nos abandonou. E mesmo em meio a tudo isso, nós devemos nos voltar para o Senhor. Por quê? Por quê? Porque Ele é bom e Ele está no controle de tudo o que existe. Ele está cuidando de nós. Amém.